pessoal! Nesse vídeo vamos encerrar o conteúdo de quantidade de movimento. Vamos ver agora as situações onde essa quantidade de movimento é conservada. A gente vai considerar que a quantidade de movimento é conservada, quando a força externa aplicada sobre um sistema for nula, for igual a zero. Então, quando a soma das forças aplicadas àquele corpo for igual a zero. Então, como a gente pode analisar essas situações? Um livro sobre uma mesa pode ser uma situação onde vai haver conservação de quantidade de movimento. Por quê? Um livro sobre uma mesa, ele vai ter a força gravitacional aplicada sobre ele, a força peso, e a força normal, a força que a superfície da mesa exerce sobre esse corpo. Se a soma dessas forças for igual a zero, significa que a força resultante externa é zero e, portanto, há conservação da quantidade de movimento. Um jogo de sinuca, onde a gente tem várias bolas sobre uma mesa e com um taco você vai bater em uma bola e essa bola vai se movimentar até colidir com as outras. Se a gente considera essas bolas sobre a mesa como um sistema fechado, as forças das colisões entre elas são forças internas do sistema. Se não há força externa sobre essas bolas, significa que aquele sistema ali do jogo de sinuca também pode ser considerado como um sistema isolado, um sistema fechado. Então, vai haver conservação de quantidade de movimento sempre que a força resultante externa, então o somatório de forças externo, for igual a zero. Lembrando que estamos falando de quantidades vetoriais, então tanto força como quantidade de movimento são vetores. Então, se a variação da quantidade de movimento é zero, se ela se conserva, e a variação de quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos inicial, a gente pode chegar à conclusão de que a quantidade de movimento final vai ser igual à quantidade de movimento inicial, porque se é zero, uma menos a outra, esse negativo passa para o outro lado, fica positivo, nós encontramos essa igualdade, quantidade final igual à quantidade inicial. Vamos fazer um exemplo para ver como isso vai funcionar na prática. Nesse exemplo, a gente tem uma pessoa sobre um skate. A pessoa tem massa de 50 kg, a massa do skate é de 10 kg e inicialmente esse sistema, então a gente vai considerar a pessoa e o skate que se movimentam juntos como um sistema fechado, um sistema isolado. Inicialmente eles estão se movimentando com uma velocidade de 2 metros por segundo. Em um dado momento, se a pessoa pula do skate com uma velocidade de 1 metro por segundo, qual vai ser a velocidade desse skate após a pessoa pular de cima dele? Então, se a gente considera tanto a pessoa como o skate como um sistema isolado, um sistema fechado, e a soma das forças aplicadas externa for igual a zero, a gente tem uma conservação de quantidade de movimento. A quantidade final vai ser igual à quantidade de movimento inicial. Lembrando que quantidade de movimento é massa, quantidade de movimento é massa vezes velocidade. A quantidade de movimento final, então, vai ser a massa da pessoa vezes sua velocidade após saltar do skate, menos a massa do skate vezes a velocidade do skate, igual a quantidade de movimento inicial. Inicialmente, como eles se movimentavam juntos como um sistema, vai ser a soma da massa da pessoa mais a massa do skate, vezes a velocidade inicial, que era igual para os dois. Substituindo os valores, massa da pessoa, 50 kg. Sua velocidade após saltar, 1 metro por segundo, menos massa do skate, 10, vezes a velocidade do skate, é o que a gente quer descobrir. A soma das massas, 50 mais 10, vezes a velocidade inicial, 2 metros por segundo. Resolvendo essa conta, aqui vai dar 50 menos 10 vezes a velocidade do skate, igual 50 mais 10, 60, vezes 2, 120. O 50 está aqui positivo,
vai ficar menos 10 vezes velocidade do skate igual a 120 menos 50. 120 menos 50 vai dar 70, então vai ficar menos 10 vezes velocidade do skate igual a 70. Menos 10 passa dividindo, a velocidade do skate vai ser 70 sobre 10 negativo, então vai dar uma velocidade negativa de 7 metros por segundo. Percebam que esse sinal negativo é muito importante para que haja conservação de quantidade de movimento. Por quê? Inicialmente, o sistema skate-pessoa estava se movimentando na horizontal, para a direita. Quando a pessoa pula do skate com uma velocidade também para a direita positiva de 1 metro por segundo, para que haja conservação de quantidade de movimento, o skate deve se movimentar no sentido contrário, para a esquerda, com essa velocidade de 7 metros por segundo. Então, esse sinal negativo ele é muito importante, ele está representando essa conservação da quantidade de movimento. Para encerrar, então, o conteúdo de conservação da quantidade de movimento, vamos ver umas aplicações, vamos ver o caso de choques mecânicos. Agora a gente vai começar a analisar colisões considerando essa conservação da quantidade de movimento. Como nessas colisões, explosões, por exemplo, a interação é muito rápida, o intervalo de tempo entre essas interações vai ser muito pequenininha, a gente vai considerar como um sistema isolado, onde há então conservação da quantidade de movimento. E a partir dessa ideia de sistema isolado com conservação de quantidade de movimento, a gente vai conseguir classificar o tipo de choque e analisar como vai variar a velocidade antes e depois do choque. Então, considerando essa ideia de sistema isolado, onde as interações das colisões são muito rápidas, o instante antes e o instante depois da colisão, a gente vai conseguir determinar as velocidades e a direção do movimento. A partir disso, vai surgir a ideia de coeficiente de restituição. No momento em que ocorre uma colisão, no primeiro momento, a gente vai ter o instante onde ocorre a deformação dos corpos, quando eles estão interagindo entre eles, e depois vai haver uma restituição, onde parte daquela energia cinética que foi transformada, que foi perdida em outras formas de energia, ela passa a ser transformada de novo em energia cinética e o corpo muda, por exemplo, sua direção de movimento. Portanto, esse coeficiente de restituição está ligado, por exemplo, com a transformação de energia potencial elástica em energia cinética novamente. E a gente vai conseguir determinar essas velocidades após uma colisão, por exemplo. O coeficiente de restituição, ele pode assumir valores entre 0 e 1. Dependendo desse valor de coeficiente de restituição, a gente vai conseguir classificar os choques em 3 tipos. E ele vai depender da velocidade relativa de afastamento entre os corpos e da velocidade relativa de aproximação. Então, vai ser o módulo dessas velocidades relativas. Vamos ver como a gente vai classificar esses choques. Se a gente tiver um choque perfeitamente inelástico, significa que dois corpos que vinham se movimentando com velocidades, após colidirem, então se eles estão se movimentando com velocidades em sentidos contrários, acontece aqui a colisão. Após essa colisão, eles continuam se movimentando ou para a direita ou para a esquerda juntos. Então, no choque perfeitamente inelástico, os corpos, após a colisão, continuam se movimentando juntos. E o que vai acontecer? Se antes cada um desses corpos se movimentava com uma velocidade, então a quantidade de movimento inicial aqui do corpo 1 e do corpo 2 era massa do 1, velocidade do 1, mais massa do 2, velocidade do 2, após o choque, essa quantidade de movimento final vai ser a soma das massas do corpo 1 mais o corpo 2, porque eles estão grudados, eles vão se movimentar juntos, então é como se fosse um corpo só. Então vai
ser a soma da massa de 1 mais a massa de 2 vezes a velocidade. Eles vão se movimentar juntos com uma única velocidade, que a gente vai chamar de v. Então, percebam que, inicialmente, quando esses corpos se movimentavam separados, a quantidade de movimento inicial era a soma de um mais a soma do outro. Quando eles colidem e ficam grudados, choque perfeitamente inelástico, a velocidade final dos dois vai ser igual, porque eles estão se movendo juntos, e a quantidade de movimento final vai ser a soma das massas vezes essa velocidade. Nesse caso, o coeficiente de restituição do choque perfeitamente inelástico é zero. Então, sempre que esse coeficiente de restituição for igual a zero, temos um choque perfeitamente inelástico. Os corpos ficam grudados após a colisão. Nesse caso, a dissipação de energia cinética vai ser máxima, então não vai conservar a energia cinética, ela vai ser dissipada e vai haver conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento vai acontecer nos 3 tipos de choque. Lembra lá que foi o que a gente considerou no início, que as interações são rápidas, portanto, a gente pode considerar a força externa ao sistema nula, conservação da quantidade de movimento. O segundo tipo de choque é o parcialmente elástico. No parcialmente elástico, o que vai acontecer? O coeficiente de restituição vai ser entre 0 e 1. Esse choque aqui, ele é o mais próximo da realidade, tá? Então, no parcialmente elástico, o que vai acontecer? Após a colisão, os corpos não vão permanecer juntos. Eles podem se separar ou eles podem permanecer juntos. Após a colisão, vai depender do quê? Do coeficiente de restituição. Quanto mais próximo de zero, pode haver então um choque considerado perfeitamente inelástico e esses corpos ficarem grudados, ou quanto mais próximo de 1, eu posso considerar o terceiro caso, que é do perfeitamente elástico, quando após a colisão os corpos, cada um vai para um lado. E vai haver uma dissipação parcial da energia, mas a quantidade de movimento continua conservada. E o último caso, que é o perfeitamente elástico, é quando eles, após a colisão, cada um vai para um lado. Eles se separam. Após a colisão, vai haver uma conservação de energia. Então, a energia que o 1 transferiu para o 2 vai ser conservada e a energia que o 2 passou para o 1 também vai ser conservada. Então, vai haver uma troca de energia onde o total de energia cinética é conservada, a energia cinética final vai ser igual à inicial, quantidade de movimento também continua conservada e esse coeficiente de restituição após o choque vai ser igual a 1, vai ser máximo. Então, vai haver essa transferência aí de energia. A quantidade de energia que um perdeu, o outro vai ganhar, e vice-versa. Então, utilizando aquela ideia de quantidade de movimento final igual a quantidade de movimento inicial, a gente vai conseguir estudar esses 3 tipos de choques. O perfeitamente inelástico, quando os corpos ficam grudados após a colisão, o parcialmente elástico, que vai descrever os choques mais próximos da realidade, quando vai haver uma dissipação parcial de energia cinética, e o caso do perfeitamente elástico, quando vai ocorrer conservação da energia cinética, além da quantidade de movimento. Então, usando essa ideia de conservação, vocês vão conseguir estudar problemas sobre colisões. Nos próximos vídeos, vamos fazer exercícios sobre esse conteúdo, mas vocês já podem resolver os exercícios da apostila das páginas 40 e 41. Então, tentem fazer os exercícios dessas 2 páginas sobre quantidade de movimento, conservação da quantidade de movimento e colisões. Esses exercícios vão ser corrigidos nas aulas do Zoom.